Você sabe por que é que eu estou olhando a Bíblia aqui? Estou tentando encontrar qual foi a promessa que Jesus fez para os que nele crê de prosperidade na terra. Qual foi a promessa que Jesus fez para os que nele crê de bênção, vitória e resolver todos os problemas na terra? Eu estou procurando aqui na Bíblia para tentar encontrar qual é a promessa de Jesus para o homem crer nele, para ter vitórias, prosperidade, parar de sofrer, não ter dificuldade, vencer os inimigos aqui na terra. Eu estou procurando aqui qual é a promessa de Jesus no Evangelho. Aonde é que o Evangelho de Jesus Cristo me manda buscar vitórias, prosperidade, vencer, posição de glória aqui nessa terra? Não, porque Deus vai te colocar numa posição em cima. Aonde é? Ao contrário, eu vou estar embaixo, diante desse mundo. Eu vou estar padecendo diante desse mundo. Você está entendendo como é bom a gente parar para pensar, usar a inteligência e buscar aprender de Cristo? Se tem uma coisa que Jesus ensinou aos seus discípulos, era viver uma vida de fé confiando em Deus. Não se inquietar pelas coisas desta vida, sabendo que no mundo vamos ter aflições, sabendo que Deus é o nosso provedor das necessidades que precisamos aqui neste mundo. Jesus não mandou ninguém buscar riqueza na terra, buscar prosperidade neste mundo, colocar a sua vida buscando juntar tesouro na terra. Jesus não mandou ninguém viver um evangelho de prosperidade, de vitória, de conquista nesta vida. O evangelho de Jesus não ensina isso. Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições. Jesus vai dizer: eu vos dou a minha paz. Para que essa paz? Para que eu suporte a leve e momentânea tribulação nesta vida aqui. Eu acho interessante que a palavra nos ensina que devemos nos contentar com o que temos. Aquilo que é necessário para a vida humana, tendo o que comer e o que beber, estejam com isso contentes e satisfeitos. Lá em Hebreus. A palavra de Deus nos ensina que não devemos cobiçar as coisas altas, mas se acomodar com as humildes. Agradecer a Deus pelo comer e o beber. Mas o evangelho que o mundo vive dentro das suas igrejas, pregada pelos seus líderes que dizem que são homens de Deus, ensina o povo a parar de sofrer, a vencer o inimigo, a ter posição, estar por cima, que Deus vai colocar você na posição de honra, Deus vai colocar você em cima e o outro embaixo. O evangelho pregado nessas igrejas, por esses mentirosos, ensina o povo a buscar trabalho, sacrifício, penitência, viver o paganismo religioso para Deus dar vitória, para Deus dar prosperidade, para Deus dar vida boa e satisfazer o desejo do homem nesta vida aqui. Jesus não ensinou isso. Essa não é a promessa que Jesus faz para aqueles que nele creem. Vem cá. Examina as Escrituras. Primeira coisa, Jesus vai dizer, eu acho interessante, irmão. Olha, para fechar e não ter argumento para contrariar o que eu estou pregando, olha o que Jesus vai dizer. Chega um homem para Jesus, pedindo a Jesus para interceder numa questão de herança entre ele e o irmão dele. Senhor, manda que meu irmão divida comigo a herança do meu pai. Jesus chega para ele e diz assim: homem, quem me constituiu para isso? E aí, dentro desse contexto, Jesus vai advertir o homem da maior necessidade dele. Necessidade essa que Jesus veio para suprir
não é a necessidade das coisas desta vida, não é a preocupação das necessidades desta vida. Jesus vai mandar aquele homem ser prudente, buscar enquanto é tempo a direção de Deus, para que ele não venha se perder depois da morte. Louco! A vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O que tens preparado para quem será? Rapaz, isso está aqui, Lucas. Esse relato está em Lucas, no capítulo 8, deixa eu ver, ou é o capítulo 12. Está em Lucas, a parábola do homem insensato, não é? Vamos ver aqui, Lucas, capítulo 12, 12. A gente vai ver a parábola do homem insensato. Lucas capítulo 12, versículo 13 ao versículo 21. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Dentro dessa parábola, Jesus vai dar um ensinamento a esse homem para se preocupar com a sua alma, buscar o mais importante da vida dele. Não é ganhar a riqueza do mundo, ganhar a satisfação do mundo. Jesus vai advertir esse homem, dentro desse contexto de Lucas 12, do versículo 13 ao 21, dá uma lidinha, aprenda o que ali você vai ser ensinado. Jesus disse que não veio a esse mundo para resolver questão financeira, questão de vida secular. Jesus veio com um objetivo, o problema espiritual da alma, a alma condenada, julgada, indo a juízo. A promessa de Jesus não é centralizada em vida aqui na terra. A promessa de Jesus é para a necessidade espiritual do homem, com Deus, para a eternidade. Olha qual é a promessa de Jesus. Olha para que Jesus veio. Lucas 19:10. Eu vim para quê? Para dar casa, carro, prosperidade, vitória, fazer o povo parar de sofrer, estar na posição de glória, governando, sendo maioral? Não. Olha o que Jesus vai dizer, olha a promessa de Jesus. Olha, escuta, aprende para que Jesus veio. Lucas, o próprio Jesus, vai dizer isso. 19:10. Eu vim para que Jesus? Salvar e buscar. Quem, Jesus? Os que se haviam perdido. Salvar de que, Jesus? Da condenação eterna. João 3:18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. Olha para que Jesus veio. João 3:16. O Pai envia o Filho. Não é para levar ninguém a ter prosperidade nesta vida. Não é para fazer ninguém ser vitorioso, estar na posição de glória, reinando, como triunfando como glorioso nesta terra. Olha para que Deus enviou Jesus. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo para dar ao homem a libertação do pecado, que condena o homem para a condenação eterna. Jesus veio para dar ao homem a esperança, a promessa da vida eterna. O próprio Jesus vai dizer: quem crê em mim tem a vida eterna. João 6:47. Jesus veio para ressuscitar o homem que está morto, perdido, afastado de Deus, e dar a ele vida com Deus, comunhão com Deus. João capítulo 11, versículo 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus veio para nos dar vida. E esta vida em abundância, não aqui na terra, mas uma vida em abundância com Deus. Lá no céu é a promessa da vida eterna. Olha qual é a promessa de Jesus. João capítulo 5, versículo 24. Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus veio para mudar você nessa condição, dessa situação.
Jesus não veio para te fazer rico, tu que é pobre. A riqueza é para com Deus o Pai. Para te tirar da pobreza, da miséria, do pecado. Foi essa riqueza que Jesus veio dar. Jesus não veio para te dar vida boa na terra, prosperidade na terra. Ele não fez essa promessa a ninguém. Jesus veio para nos trazer a herança, a promessa, a riqueza da vida com Deus no céu. Quem crê nele tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, irmão. O povo está vivendo o evangelho, dedicando sua vida, priorizando o seu viver, em culto, em sacrifício, penitência, flagelo, dentro de religião, campanha de vitória, campanha de prosperidade, campanha da restauração, campanha de conquista, atrás de satisfação desta vida. É o evangelho anátema, que faz os que pregam esse evangelho ser inimigo de Cristo. Foi o que Paulo pregou, Filipenses 3, 18. Dá uma lidinha lá. Os que pregam esse evangelho que leva o povo a viver uma vida sacrificada dentro de culto, de pacto, de voto, buscando as coisas deste mundo, é inimigo da cruz de Cristo. Porque desfaz do propósito pelo qual Cristo morreu na cruz do Calvário. Cristo não morreu na cruz do Calvário para resolver problema familiar de ninguém. Cristo não morreu na cruz do Calvário para poder resolver problema financeiro de ninguém. Jesus não morreu na cruz do Calvário para poder dar riqueza, posição, glória a nenhum homem na terra. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos libertar da maldição do pecado, para nos dar uma posição de glória, não aqui, mas diante de Deus no céu, quando deste mundo partir. Aleluias, glória a Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a promessa da vida eterna, para que quando a gente sair deste mundo, não vá para a condenação eterna, mas para a vida eterna com Deus lá no céu. A promessa de Jesus não é de coisa nenhuma nesta vida. Ao contrário, viver com Jesus é padecer, é sair da zona de conforto, é ir para uma zona de desconforto. Viver com Jesus é muitas vezes preciso abrir mão da posição do ego, da satisfação do homem. Viver com Jesus é sair da soberba, da arrogância, da prepotência e ser humilde e simples dentro de uma vida, não buscando posição, porque a posição de glória é a de Jesus e a gente é servo. Temos que estar glorificando a Ele por estar nele, na promessa dele. Jesus não fez promessa a ninguém de vitória, prosperidade, vida boa, falta de problema, né? Ninguém vai ter mais problema. Pare de sofrer. Venha para Jesus. Venha para a campanha da prosperidade. Venha para a campanha da vitória. Isso tudo é doutrina de demônio, irmão. É mentira de homens enganadores que estão levando vocês à maldição, tirando vocês do alvo, da esperança, da fé, do propósito pelo qual Jesus deu a vida dele por nós. Não foi para abrir porta de emprego para tu, não foi para curar tua doença física, não foi para te tirar do problema secular deste mundo. Jesus deu a vida dele por nós para curar a maior doença do homem, que é na alma, é a doença do pecado espiritual. Jesus deu a vida dele por nós para nos tirar do maior problema, da maior miséria, da maior situação terrível, tenebrosa, medonha, ignífera que o ser humano está. É a situação de juízo eterno da ira de Deus. Jesus entregou a vida dele, sacrificou-se por nós, tomou o nosso lugar para que a gente tenha vida com Deus, para que a gente seja livre do inferno, para que a gente tenha promessa de quando deixar este mundo, saindo deste corpo, a nossa alma não vá para o tormento eterno, mas vá para o descanso eterno, porque Cristo nos garantiu essa esperança, essa promessa. Jesus não veio a esse mundo para trazer ninguém a viver uma vida de escravidão, de penitência, de sacrifício religioso, para poder ter conta no banco, para poder ter prosperidade, para poder ter vitória dentro dos problemas desta vida. Ao contrário, irmão, nós temos que suportar a leve e momentânea tribulação. Nós temos que passar toda dificuldade, toda circunstância, toda situação que neste mundo todo ser humano passa. Tudo acontece com justo, com injusto, com bom, com ruim. Todos nós vamos passar por doença, por dificuldade, por necessidade, por
situação de violência, por situação de morte. Ninguém está livre disso, não. Eu tenho Jesus. Jesus me prometeu eu vencer. Nada vai acontecer comigo. É mentira, irmão. O próprio Jesus foi preso, humilhado e esculachado. Os apóstolos foram presos, foram mortos. Teve profeta que morreu doente, como o profeta Eliseu. A Bíblia diz que o profeta Eliseu morreu de uma doença. Hoje a promessa é: se você está com doença, venha que Deus vai te curar. Não aceite a doença, não aceite a dificuldade, não aceite a vida simples. Olha a pregação desses mentirosos, prendendo vocês em sacrifício religioso, penitência, flagelo, dentro das igrejas, atrás de campanha, pacto, voto, para Deus operar na tua vida o que tu queres. Você está sendo iludido por Satanás, que trabalha o desejo do homem, que trabalha o ego do homem, que trabalha a satisfação do homem. Quem oferece essas promessas para você viver, buscar, escravizado, perdido em maldição, dentro dessas igrejas, não é Deus, não é Jesus, é o diabo usando esses homens. Os apóstolos nunca pregaram isso para ninguém. Os apóstolos nunca orientaram ninguém. Você venha buscar bênção, não aceite isso. Venha buscar vitória. Não, olha o que Paulo vai pregar. Olha qual é a pregação de Paulo. Romanos 12, 12. Irmãos, sejam pacientes, se alegrem na esperança. Tenham paciência na tribulação. Na tribulação, perseverem em oração, irmão. Tenham paciência na tribulação. Olha o que Paulo vai dizer. Suportando a leve e momentânea tribulação, que não se compara ao que estamos prestes a receber, o que está guardado e reservado para nós lá no céu, lá no céu, lá no céu. Não é aqui na terra. A nossa vida de gozo, de abundância, de paz, de alegria, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem derrota, nem mal algum, não é aqui na terra. É no céu, quando lá estivermos. Enquanto estiver aqui, suporta, persevera, tenha paciência na tribulação. A vida aqui é de tribulação. Aqui vamos adoecer, aqui vamos ter necessidade, aqui vamos padecer enfermidade, aqui vamos morrer, vamos sofrer violência, perseguição, vamos chorar, vamos ter tristeza aqui, mas a nossa esperança é que quando sair daqui, vamos para uma vida de glória, de alegria, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte, nem sofrimento, nem enfermidade, nem doença, nem envelhecimento, nem mal algum. Mas não é aqui. A promessa de Jesus para nós é na cidade no céu, não é cidade na terra. Olha o que Paulo vai pregar para os irmãos. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A nossa cidade está no céu, não é na terra. De onde também estamos aguardando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então temos que olhar para as coisas do alto. Temos que combater o bom combate da fé, não buscando satisfação e vitória aqui na terra. É a vitória que Ele já nos deu, que está reservada para nós lá no céu. Eu não preciso ir para culto de vitória, campanha de vitória, porque eu já sou mais que vencedor. Eu não preciso fazer campanha de bênção, porque a bênção de Deus já está na minha vida. Eu já desfruto, eu já estou nessa bênção. Olha o que Paulo vai pregar. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já, Ele não vai, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, não terrenas, nos lugares celestiais, não na terra, no céu. Dá uma lidinha lá, irmão. Vai aprender com Jesus e bota a tua vida de fé e esperança em Deus pela palavra dele. Não é pela direção desses mentirosos dentro da igreja, não. Olha o que Paulo vai pregar. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já nos deu. Eu não preciso fazer campanha de vitória para Deus me dar vitória em coisa nenhuma. A vitória que Deus já me deu por Jesus é sobre o inferno, o diabo, o pecado. A minha vida já está vencendo e sou mais que vencedor diante desse problema maldito que a humanidade está em derrota. Já somos mais que vencedores em Cristo e por Cristo, irmão. É essa a promessa, a esperança da nossa fé em Jesus. É para isso que Jesus nos chama. Jesus disse: vinde a mim, todos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O cansaço e a opressão que Ele quer nos aliviar não é do corpo. Enquanto estamos no corpo, vamos ter cansaço. Vamos viver oprimidos com as dificuldades desta vida.
Mas o alívio que Ele quer dar, o descanso que Ele quer dar, é na nossa alma, no nosso espírito, descansando, tendo paz, alegria, confiança, esperança, não tendo mais temor, nem incerteza, nem viver mais com medo da eternidade. É o descanso na alma, pela vida consagrada, guardada, protegida em Cristo Jesus, que é o esconderijo do Altíssimo, onde nós descansamos na sombra do Onipotente. Enquanto estamos no corpo, vamos ter cansaço. Estou aqui no trabalho, estou cansado. Quando eu chegar em casa, eu deito, descanso. Mas eu volto a estar cansado de novo. Mas o descanso na minha alma já foi dado por Jesus. Já não estou mais subjugado com o medo, o temor, a incerteza da minha vida quando eu sair deste mundo. Minha alma está em paz, a paz do Senhor, que me dá a certeza, a confiança, a esperança de que quando eu sair daqui, vou para um lugar de glória, de gozo na eternidade com Deus. Porque é Cristo quem me garante isso. Essa é a promessa que Ele nos faz para estar crendo e perseverando, caminhando com Ele e nele. Jesus não fez nenhuma promessa, irmão, de vida, de vitória, de tranquilidade, de prosperidade na terra. Aprendam isso. As igrejas universal estão cheias. O povo está buscando o que lá? Os cultos dentro dessas igrejas nos bairros, por essas pessoas que se levantam como pastor, criando os movimentos. O povo está vivendo e buscando o que lá? O povo está vivendo sua vida escravizada, devota de igreja. Atrás de quê? Não, porque Jesus vai melhorar minha vida, Jesus vai trazer tudo de volta, vou para a igreja, vou viver o sacrifício, vou viver a penitência, vivendo o evangelho maldito dentro dessas igrejas. E não sendo dirigido na promessa de Cristo, no propósito pelo qual Ele deu a vida dele na cruz do Calvário por nós. Não sendo formado dentro do conhecimento da promessa, da esperança da nossa fé em Cristo. Estão formados numa vida de fé maldita, onde coloca o seu coração buscando o tesouro da terra, pensando nas coisas da terra, porque não nasceram ainda para uma nova vida com Deus, para ter a esperança nas coisas do alto, porque as coisas do alto, o homem natural não tem esperança nela, são as coisas que Deus tem preparada para nós, que o olho não viu, o ouvido não viu e não chega ao entendimento do homem. Isso a gente só vê por fé, quando somos restaurados pela visão da fé que o Espírito Santo nos dá. E quem não nasceu de novo não tem essa esperança. O homem natural não pode ter essa alegria da vida verdadeira com Deus no céu, porque isso ainda não foi realizado na vida dele. Ele não nasceu de novo ainda. Ele pode ter sido batizado dentro de qualquer igreja, ele pode estar tomando ceia, ele pode ser membro de qualquer igreja ou religião, ele pode dar dízimo, guardar sábado. O homem só pode nascer de novo para Deus quando ele é batizado com o Espírito Santo, que quem batiza é Jesus, quando a gente crê nele com arrependimento. E é esse Espírito Santo que vai nos dar a alegria da esperança, a certeza e a convicção da nossa vida em comunhão com Deus para a promessa eterna. Porque Paulo vai dizer isso, dá uma lidinha lá, 1 Coríntios, capítulo 2, dá uma lidinha lá do versículo 9 ao 12. O homem natural é aquele que não tem a vida de Deus. Ele não contempla essas coisas. Para ele é loucura. Mas o Espírito de Deus que está em nós, Ele que nos dá essa alegria da salvação. E é o Espírito Santo que nos sela, nos guarda para este dia. É o Espírito Santo que alegra o nosso espírito com a certeza e a convicção e a segurança de que somos de Deus e estamos em Deus. Porque está escrito, Romanos 8:9, quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Falar de salvação, dizer que é de Deus, todo mundo diz. Agora, a certeza, a convicção no coração, só quem tem é quem realmente está selado com o Espírito Santo para ser de Deus. Ah, eu sou de Deus. Não tem certeza de salvação. Não tem esperança de quando morrer para o céu. Porque a certeza e a esperança desse povo é por meio de igreja. É dentro de trabalho. Se não estiver na igreja, eles estão perdidos de Deus. Se não estiver cumprindo a escravidão de igreja, eles não estão sendo merecedor da graça de Deus. Se não cumprir os rituais cerimoniais da igreja, não tem salvação. Porque o povo dentro de igreja, o homem natural, o crente natural, ele está vivendo com a sua vida centralizada não é em Cristo, é na igreja, nas igrejas. Jesus não nos fez promessa
de prosperidade, de vitória, de coisa boa na terra. Ao contrário, ele advertiu que por causa dele vai ser perseguido, expulso dos lugares, perseguido, morto, preso. Olha o que Jesus vai dizer aos crentes que estavam em Cristo na cidade de Esmirna. Jesus vai dizer: eis que o diabo, Jesus está advertindo os irmãos, que o diabo ia trabalhar uma situação que iria lançar muitos na cadeia, na prisão, e até iam morrer. Escuta o que Jesus diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Dá uma olhadinha lá, Apocalipse, na igreja de Esmirna. Tu vai ver o que Jesus vai dizer à igreja. Jesus não vai dizer: olha, não aceite não. Você é filho de Deus, não aceite isso, não se submeta a isso. Você é mais que vencedor, você é filho de Deus, você é cabeça, não é cauda. Ei, essa pregação é dos mentirosos para massagear o teu ego e te levar ao engano. Jesus vai advertir os seus discípulos que iriam passar por dificuldade, prisão, iam ser mortos. Mas Jesus vai dizer: sejam fiéis até a morte. Guardem a minha palavra e não neguem o meu nome, para poder partir daqui na vitória que eu garanti para vocês, se vocês não me negar e não me renunciar. A nossa fé em Jesus é para isso. Olha o que Pedro vai dizer. Irmão, aprende com Jesus, aprende com a palavra, irmão. A promessa da nossa fé em Jesus não é para vitória aqui na terra. É para vitória que Deus já nos deu, para desfrutar da riqueza do céu. Olha o que Pedro vai dizer. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 9. Alcançando o final da nossa fé. O quê? A salvação da nossa alma. Tenho que combater o combate da fé pela salvação da minha alma. E só persevera na fé quem tem a certeza e a convicção de salvação. Quem está salvo verdadeiramente. E perseverar na fé não é estar dentro de igreja nenhuma. É estar em Cristo, na palavra dele. E não se mover por nenhum princípio nem valor de nenhuma igreja, de nenhuma religião, de nenhum pastor, nem papa, nem padre. Doutrina nenhuma. É se manter fiel na doutrina de Cristo, por onde seremos salvos. É o que Paulo vai dizer a Timóteo. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isto, te salvarás. Salvação é pelo Evangelho. Não é por igrejas evangélicas ou doutrina de igreja nenhuma. Olha o que Paulo vai dizer. Escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 2. Se vocês não tiverem o Evangelho que eu tenho pregado, vocês não podem ser salvos. Eu tenho que perseverar em Cristo, andar na direção do Evangelho, para ser salvo, para me manter na salvação. Não é para poder ganhar riqueza, carro, dinheiro dentro de igreja. Paulo não vai advertir ninguém a estar dentro de igreja para se manter salvo. Paulo vai orientar aos irmãos a se manter no Evangelho para permanecer na salvação. Não é dentro de nenhuma igreja evangélica. Aprendam isso, irmãos. Saiam dessa direção que vocês estão recebendo, onde tem colocado sua fé e esperança no alvo errado, na direção errada. Muitos estão perdidos no entendimento. Muitos estão vivendo uma fé reprovada por Deus. Muitos estão adorando a Deus em vão, sacrificando e entregando suas vidas a viver consagrados e devotos numa vida centralizada, dentro de sacrifício religioso que Deus não está recebendo. Porque não estão com o entendimento da fé. Não estão na fé. A verdade é essa. E Paulo vai dizer, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, examinando-se a vós mesmo, se permanece na fé ou se não tem sido reprovado. Quantos estão reprovados da fé porque estão desviados, seguindo doutrina de demônios? Cuidado, irmão. Jesus não fez promessa de vida boa, de prosperidade, de vitória, de conquista aqui na terra, em canto nenhum. A promessa de Jesus é: quem crê nele será salvo, quem crê nele tem a vida eterna, quem crê nele não entrará em condenação, quem crê nele vai estar desfrutando na presença do Pai por ele. Essa é a promessa de Jesus. É por isso que eu preciso de Jesus, para livrar minha alma do inferno, para me garantir a vida eterna, a salvação, para me conceder a promessa da vida com Deus quando deste mundo partir.
Esse é o motivo, é a razão, a esperança da minha fé, que em Jesus Cristo eu alcanço tudo isso. É por isso que eu creio em Jesus, para não perecer, para não ser condenado, para não sofrer a ira de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus enviou seu Filho para nos livrar da ira que está por vir. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. A promessa da nossa vida de fé em Cristo e por Cristo é para a salvação da nossa alma. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é a mensagem de Jesus. Essa é a orientação de Jesus. Esse é o chamado de Jesus para que o homem creia nele e siga ele. Para que o homem seja salvo e não entre em condenação. Jesus diz: quem crê em mim não será condenado, mas quem não crê permanece condenado. Então você já entendeu, compreende por que você precisa de Jesus? Qual é a promessa de Jesus na sua vida? E por que você tem que perseverar, ser fiel e ir até o fim? Ir até o fim na direção de Cristo. Não ir até o fim dentro de igreja, porque se você continuar seguindo a direção de igreja, de líder, de princípio, de homem, de religião, você não vai encontrar vida com Deus. Converta-se a Jesus e passe a andar nele e por ele, guardando e praticando a palavra dele na sua vida, aonde você tem que ser dedicado, consagrar e devotar a tua vida e teu viver. Não é dentro de uma igreja de sacrifício religioso, é em Cristo, na palavra dele. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deixa eu mandar aqui uma saudação aqui para a irmã Josiane Maria, lá de Ameixas, colocou aqui os comentários. Deixa eu ler aqui o comentário da minha irmã Josiane Maria, lá de Ameixas. A paz do Senhor, evangelista. Amém, minha irmã. Essa é a certeza dos salvos do Senhor. Promessa de vida eterna. Amém, minha irmã. É isso aí. É desse jeito, Jesus. O céu de glória. Somos mais do que vencedores em Jesus. É isso aí, minha irmã Josiane, missionária Josiane, aí da cidade de Ameixas, onde eu passei um tempo aí com os irmãos, edificando-se na fé, dentro do ensino e da instrução. Que Deus continue abençoando sua vida, lhe fortalecendo, lhe firmando nele, cada dia mais esclarecendo seu entendimento na direção de Jesus, e que a gente persevere, viu, irmã Josiane, até o fim, porque é preciso ir até o fim. O final é melhor do que o começo. Tem muita gente que está chegando até a metade, vai até o meio, está se desviando. Mas devemos fazer o que Jesus disse. Perseverar até o fim para encontrar essa salvação, para ser salvo. Porque Cristo é o caminho da salvação. Mas para eu encontrar no final essa salvação, nós temos que andar por ele até o fim. Os que voltam, não chegam ao fim, voltam para a perdição. É o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 37 ao 39. O apóstolo, o escritor aos Hebreus vai dizer que aqueles que voltam não continuam na caminhada até o fim. Os que voltam, voltam para a perdição, a condenação. Mas nós devemos perseverar para conservar a nossa alma no caminho da salvação. É isso que Paulo vai advertir a Timóteo. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Seja guiado na direção de Cristo. Consagre e devote sua vida a Cristo pela palavra dele. Não seja escravo. Não viva sacrifício religioso, fazendo sacrifício de tolo. Não deixe você viver uma fé vã. Que a sua fé esteja no alvo, que é Cristo, guiada por ele, alicerçada nele, firmada nele, que é o alicerce e o fundamento da nossa vida e da nossa fé com Deus. É aonde devemos estar e vigiar para não desviar. Não é de igreja, é de Cristo, da direção que ele nos dá, seguindo pela sua doutrina o Evangelho. Amém? Minha irmã Josiane, é um prazer falar com a senhora. Que Deus continue abençoando toda a sua família e dando-lhes cada dia mais força e graça para vencer as aflições, as dificuldades e os problemas dessa vida, porque em Cristo somos mais que vencedores. Amém, minha irmã? Fica na paz.